Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso quinto dia do nosso propósito, do Heróis da Fé, no qual nós cada dia tiramos aqui para meditar um pouquinho a respeito de um dos heróis da fé. Não dá para falar de todos, é claro, né? Impossível, porque são muitos heróis da fé, mas cada dia a gente está trazendo a história de um. E eu tenho certeza que a história desses heróis da fé vão edificar muito a nossa vida, o nosso ministério, a nossa liderança, e vai trazer muita coisa para a nossa igreja local, que eu creio que a começar de nós precisa amadurecer o nosso coração. Amém? Então, sejam bem-vindos. A gente tem 30 minutinhos, e é claro que nesses 30 minutinhos não dá tempo de enrolar, a gente vai direto ao ponto, porque cada herói da fé tem um ensinamento muito profundo para nos passar. Eu quero primeiro dar as boas-vindas para todos vocês que estão chegando, todos os nossos irmãos aí na fé, né, que estão com essa visão de crescimento. Parabéns por você estar aqui, porque eu sei que não é fácil estar aqui às 10h30 da noite, em ponto, a gente iniciando, não é fácil. Nós estamos aqui, eu sei que você também está cansado de um dia de trabalho, afazeres, tarefas, filho, marido, um monte de coisa, né? A gente sabe que não é fácil a nossa rotina, mas glória a Deus porque você está aqui, porque você demonstra que quer algo a mais além. Você quer desenvolver um ministério extraordinário, você quer fazer discípulos que fazem discípulos, você quer trazer para a sua própria vida, né, um alimento sólido, e através da sua vida eu creio transbordar na vida de muitas outras pessoas, tá? Então, sejam bem-vindos, todos os nossos irmãos que já estão por aqui. E agora eu vou deixar uma missão rápida, que a gente sempre deixa no nosso início, né, enquanto eu estou separando aqui o nosso material. Eu quero que você clique no botãozinho que tem aqui embaixo, nesse cantinho direito do vídeo, tem uma setinha que parece um aviãozinho. Você vai clicar nele e você vai escolher 5 pessoas para que você possa encaminhar. Para quê? Para que você possa abençoar a vida dessas pessoas também, para que elas possam se alimentar, né, disso que nós vamos compartilhar hoje, que eu tenho certeza que assim como vai edificar a minha vida, vai também edificar a tua vida. Então, 30 segundinhos para você rapidinho clicar nesse avião e encaminhar para essas pessoas, para a gente já começar compartilhando aqui sobre o nosso herói da fé de hoje. Enquanto você está fazendo isso, eu estou aqui organizando, tá bom? O nosso compartilhar de hoje a respeito da vida de um dos heróis da fé, assim, que me impactou muito. Todos, né? São muito importantes, mas esse daqui em especial, já vou falar um pouquinho dele. Eu quero só que você termine, que você encaminhe para as pessoas, para que a gente possa já iniciar, tá bom? Esses 30 minutinhos aí de edificação no nosso ministério, na nossa vida, tá? Seja bem-vindo, você que está chegando aí, encaminhe para essa live para outras pessoas, para que possa compartilhar. Gente, de 30 segundos já deu, né? Então vamos já começar mesmo compartilhando esse herói da fé de hoje que eu quero compartilhar com você, que é a vida de David Brainerd, tá? Gente, olha só. Primeiro, eu quero dizer para você que todos esses heróis da fé que nós já falamos aqui, já falamos de vários, né? Se você perdeu, você vai voltar aqui no nosso Instagram ou no YouTube, no canal do YouTube, e tem lá todos os heróis da fé que nós já compartilhamos. Esse é o quinto herói da fé. Não dá para compartilhar todos, porque são muitos, então a gente passaria aqui muito tempo compartilhando. Mas eu escolhi os principais. Esse daqui, eu vou dizer para você, quando eu li esse livro a primeira vez, a história dele de vida é uma história assim muito breve, ele viveu pouco tempo, mas ele foi alguém tão intenso, tão entregue, que isso me chamou muita atenção. E não poderia deixar de compartilhar com você a história de David Brainerd. Inclusive, existe um livro que eu vou encaminhar lá no nosso grupo de WhatsApp, Academia de Líderes, está em caminho no máximo até amanhã para você, se der tempo até hoje mesmo. E o nome desse livro é A Vida de David Brainerd. Se você puder ler, ele é o diário do David Brainerd. E para quem não sabe, o David Brainerd ele foi, na verdade, quase que como se fosse o genro do Jonathan Edwards, que foi um dos heróis da fé. Olha só, um dos heróis da fé que nós já compartilhamos aqui. Ele, né, teve uma aproximação, noivou com a filha dele, mas não casaram a tempo, ele faleceu antes. E eles tinham uma intimidade, uma aproximação, né, com o Jonathan Edwards, então houve uma influência na vida dele também. O David Brainerd era mais novo e ele foi, claro, influenciado por esse avivamento da época do Jonathan Edwards. E o David Brainerd ele tinha mania de anotar tudo, ele anotava, né? Então ele tinha um diário que não era a intenção dele que esse diário fosse publicado, mas era um diário que ele registrava as experiências espirituais, a vida de oração, os desafios. E quando ele morreu muito cedo, ainda se não me engano foi com 28 ou 29 anos, não lembro. Aqui nas minhas anotações eu deixei registrado, acho que foram 29 anos. Quando ele morreu, o Jonathan Edwards pegou o diário dele e depois tornou um livro e publicou esse livro, e hoje nós temos acesso a esse livro, que chama A Vida de David Brainerd, que é inspirado totalmente no diário dele. Então, gente, muito edificante, vale muito a pena ler. Quando eu li o Heróis da Fé e eu vi a história dele, ouvi falar que tinha esse livro, eu fui pesquisar na internet, eu encontrei o livro
e eu imprimi, né? Porque às vezes a gente usa até como desculpa, mas eu não consigo ler livro que não seja livro impresso, né? Porque eu sei que tem pessoas que têm realmente dificuldade. A gente passa os materiais ali no nosso grupo de WhatsApp, Academia de Líderes, e tem pessoas que às vezes elas vão ter dificuldade, né? Quantos têm dificuldade aí de ler assim? Que não seja impresso, né? Vai ter dificuldade de ler pelo celular, porque a letra fica miudinha, ou então ler pelo notebook, pelo tablet. Algumas pessoas têm essa dificuldade, na verdade. Então, eu lembro que nessa época que eu encontrei o livro, eu imprimi esse livro. Por isso que eu digo, gente, nada impede com que a gente possa ir além, não é verdade? Então, às vezes tem gráficas ou locais que eles imprimem pelo mesmo valor da cópia, né? Principalmente quando é próximo de colégio e tal, eles têm uma espécie de uns descontos. Eu lembro que eu imprimi, encadernei, e eu tenho esse livro até hoje encadernado, todo grifado. Eu li umas 2 vezes, ele me edificou muito, né? E compartilhando com vocês já me deu vontade de ler de novo, porque a gente acaba esquecendo muita coisa. Enfim, vale muito a pena aprender um pouquinho a respeito da vida dele. Hoje eu vou tentar ser mais objetiva ainda do que nós já fomos nos outros dias, porque nós temos exatamente esses 30 minutinhos, né? Pra gente poder também se recolher, deitar. Amanhã tem um longo dia aí pela frente. Mas eu creio que através da vida desse homem nós seremos muito inspirados. Nesse momento, eu quero compartilhar com você o nome, né? Vou deixar digitado aqui porque... Por que eu gosto de deixar digitado? Porque quem é curioso vai pesquisar na internet. E às vezes quando a gente fala, a pessoa fica assim, como que é o nome dele? Eu vou anotar aqui como eu acho que é assim, tá aqui. David Brainerd, passei aqui pra você, tá? Gente, olha só. Esse herói da fé, né, muito jovem, né? Preste atenção que a gente já está iniciando aqui. Ele nasceu em 1718 e ele viveu até 1747, ou seja, ele viveu pouquíssimo tempo. É um dos heróis da fé que você vai ver assim que viveu pouco, mas é incrível que tem uma frase que fala a respeito dele, que mesmo tendo vivido pouco tempo, ele fez mais do que pessoas que vivem 70 anos às vezes não fazem. Ele se entregou tanto, ele foi tão intenso, ele renunciou tanto que a vida dele, não somente na sua própria época, transformou uma geração, mas também após a sua morte, o seu legado transformou gerações que vieram, porque muitos homens e mulheres de Deus se inspiraram na história dele através do diário. Esse diário que eu estou falando para você, que é A Vida de David Brainerd, que é um livro que hoje existe. Se você pesquisar na internet tem, mas eu vou facilitar para você, vou encaminhar lá na Academia de Líderes o PDF, que vale muito a pena nós meditarmos, nós lermos, porque é realmente assim, muito mesmo, muito rico. Tem muitas coisas a respeito da vida dele, né, da sua vida, da sua intimidade, da sua vida de oração. Então a gente aprende muito olhando ali nos bastidores a vida desse homem. Gente, como eu disse pra você, essa história assim foi uma das histórias que mais me impactou no livro Heróis da Fé, pela intensidade dele, pela entrega. O David Brainerd, ele infelizmente perdeu o pai e a mãe muito cedo. Então, quando ele tinha aproximadamente 9 anos de idade, ele perde o pai, e quando ele tinha aproximadamente 14 anos de idade, ele perde a mãe. E ele se entregou muito cedo. No Heróis da Fé a gente não entende muito bem como foi esse processo de conversão dele, mas muito cedo, muito jovem, ele se entregou para Jesus. E aí eu faço uma reflexão com você, o quanto é importante nós nos entregarmos cedo para o Senhor. Eu sei que algumas pessoas, às vezes elas já se entregaram, né, com uma idade, então glória a Deus, porque antes tarde, né, do que nunca, elas se entregaram com uma idade, mas a gente sabe que quanto mais cedo a gente se entrega para Jesus, melhor é. Né? Eu lembro que quando eu me converti, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu estava com 17, ia fazer 18 anos. E eu me arrependo hoje de não ter entregue antes a minha vida. Né? Eu fico feliz de ver que hoje meus filhos nasceram no lar cristão, estão tendo a oportunidade de ter uma criação cristã, né? Que às vezes a gente não teve essa oportunidade. E eles têm a oportunidade de nascer e crescer e nunca se afastar do evangelho. E isso, claro, depende deles também. Mas a nossa parte como pai e mãe, a gente está tentando fazer, está procurando passar sempre, né, não somente uma religião, né, porque não é essa a intenção, mas passar para eles de fato uma vida verdadeira com Deus, transpirar uma vida verdadeira com Deus. Que a gente sabe que não é fácil, na verdade, não é fácil a gente manter, sermos pessoas, que eu sempre bato muito nessa tecla, pessoas parecidas com Jesus. É muito fácil fora da nossa casa, mas dentro, a gente sabe que tem as nossas lutas, tem, né, os desafios, tem os estresses do dia a dia. Mas é essa mensagem que a gente está tentando passar para os nossos filhos. Então, ele se entregou muito cedo para Jesus, né? E aos 20 anos, ou seja, antes dos 20 anos ele se entregou para Jesus, e aos 20 anos, nós já vamos perceber no coração desse homem de Deus, desse jovem, né? Um profundo anelo pela presença de Deus, ou seja, um desejo muito grande de se entregar, de ser mais profundo, de fazer algo por Deus. E é muito interessante, porque a gente realmente observa isso
em pessoas que elas verdadeiramente entregaram a sua vida para Jesus, amém? Quando a gente entrega mesmo a nossa vida para Jesus, é natural que a gente queira fazer algo, que a gente queira retribuir, corresponder aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Não é verdade, gente? Cadê um amém aí? Quero que você encaminhe para saber que você está acompanhando mesmo com a gente, está atento aí, tá bom? Então, olha só um registro que ele fez, que está no livro, que eu achei muito legal para compartilhar com você. Ele escreveu o seguinte, que está no diário dele, nesse livro, que é A Vida de David Brainerd, que é o diário. Preste atenção. Designei um dia para jejuar e orar, e passei esse dia clamando incessantemente a Deus. Aqui, ele escreve a respeito de uma rotina que ele já passou a ter, ou seja, hábitos espirituais que ele passou a ter, que às vezes a gente não acaba entendendo a importância disso, mas é muito importante. Você ver nele o quê? Um jovem, e apesar de jovem, ele desenvolveu uma rotina, um hábito espiritual de o quê? De jejuar e orar. Pelo menos ele tinha ali um dia na semana que ele separava exclusivamente para jejuar e orar. E, gente, jejuar e orar hoje é diferente de antigamente. Eu vejo que nos registros desses heróis da fé, quando eles separavam tempo de jejum, eles separavam também tempo de oração. Então, geralmente eram pessoas que elas ficariam reclusas, elas iriam para um local inacessível, elas não estariam envolvidas em outras coisas, elas estariam de fato jejuando e orando e separando tempo para isso. Hoje em dia, com a nossa correria, né, a gente jejua e trabalha e faz tudo ao mesmo tempo, e eu observo que eles tinham um cuidado muito grande de proteger, de fato viver aquele dia de jejum e oração. Não é verdade? Você não percebe que os antigos tinham muito isso? Né? Um cuidado de não jejuar e estar fazendo todas as atividades normalmente, mas procurar realmente separar um tempo para jejuar e orar, e ser intenso, e interceder, e batalhar espiritualmente. E eu percebo isso aqui na vida dele. Então, mesmo sendo muito jovem, ele já tinha um profundo desejo de gerar intimidade, de ter uma intimidade com Deus. E aí ele descreveu aqui que nesses dias que ele separava para jejuar e orar, e que ele se consagrava para Deus, ele sentia tanta alegria pela presença de Deus, que o desejo do coração dele era permanecer para sempre ali, contemplando a glória de Deus, de uma forma permanentemente. E isso daqui me lembrou muito, não sei se na sua igreja você tem um encontro com Deus, né, que é um retiro de 3 dias que a gente passa ali tendo de fato um encontro com Deus. Quem que tem isso na sua igreja? Tá? Dê um amenzinho só para saber se vocês vão entender o que eu tô falando. Mas isso aqui me lembrou muito a experiência de quando a gente tem um encontro com Deus, e aquela atmosfera é tão maravilhosa, não sei se você viveu isso, mas é tão maravilhosa que o desejo do nosso coração é nunca mais sair daquele ambiente. Não é verdade? A gente fica até pensando, quando eu voltar para minha realidade, quando eu voltar para minha casa. E eu vejo que é exatamente isso aqui, que esse homem, ele está expressando. Um desejo de permanecer de forma permanente mesmo na presença de Deus, ou seja, de estar contemplando, buscando. Sabe quando você ora e você experimenta a tamanha alegria de estar na presença de Deus, que você fica com o seu coração querendo ficar, não quer que aquele momento termine mais, né? Como um casal apaixonado que está na companhia do outro, que você não quer que termine, que chegue a hora de ir para casa, que você quer ficar sempre ali. Então, era aí esse desejo que havia no coração desse herói da fé, ainda muito jovem, David Brainerd. Ele passou a sentir um amor muito grande pelas pessoas, ou seja, quanto mais ele buscava Deus, mais ele tinha intimidade com Deus, mais Deus produzia um amor no coração dele pelas pessoas, para que as outras pessoas tivessem a mesma oportunidade que ele de desfrutar desse amor. Então, imagine só que ele foi um jovem órfão, né? Perdeu o pai com 9 anos, a mãe com 14 anos, e ele, imagino que entregou a vida muito cedo para Jesus e desfrutou da paternidade de Deus. Então, ali, ele está criando os vínculos, a intimidade, orando, buscando. Não é algo que a gente olha alguém de oração e a gente fala assim, essa pessoa parece que é algo mecânico ou algo simples. Não, não é. É algo que é um hábito que é formado na constância, na persistência. E eu vejo exatamente isso na vida desse jovem, alguém que persistiu em orar, em buscar Deus, em tirar tempo com Deus. E o que é que você percebe? Que o amor de Deus, por consequência, transbordou no coração dele de forma que ele começou também a amar as pessoas. Ou seja, a consequência do nosso relacionamento com Deus vai produzir isso na gente. Às vezes a gente precisa, de fato, ter mais tempo com Deus, para que essa comunhão produza em nós esse amor pelas pessoas, que a gente consiga transbordar na vida das pessoas. A gente tenha, misericórdia, a gente tenha amor, a gente tenha compaixão, e a gente queira que elas também conheçam, mesmo Deus que está nos cobrindo, nos abençoando, nos cobrindo de amor, a gente quer também que elas tenham essa mesma experiência. Amém? Vocês estão compreendendo aí a atmosfera, o sentimento, né, desse jovem herói da fé, e que também deve permear o nosso coração, amém? Então, gente, uma outra característica de David Brainerd é que ele era alguém muito estudioso.
E enquanto ele estudava, por ser alguém muito engraçado, né? Geralmente os heróis da fé, eu percebo que a maioria que eles têm algo em comum, eles são estudiosos, eles são dedicados, eles são intensos em tudo que eles fazem. E por ser alguém tão intenso, tão dedicado no seu estudo, ele, em alguns momentos, ele acabou adquirindo algumas doenças, enfermidades. Nessa época a gente sabe que a medicina não era tão evoluída, né? Como hoje, então era muito comum até que as pessoas morressem mesmo precocemente, né? De diversas doenças. A pior delas, que eu lembro na época, era a tuberculose, que matava muitas pessoas, era uma doença até então que tinha um número imenso de óbitos. E aí ele teve alguns problemas na sua saúde pela sua entrega, por ser alguém assim muito intenso naquilo que ele fazia. Nesse momento ele estava sendo intenso nos seus estudos, que era a sua obrigação, aquilo que ele deveria fazer. E aí enquanto ele passou essa crise na sua saúde, que eu aqui me parece que alguma coisa relacionada, deixa eu ver aqui, não sei se o livro chega a falar qual foi o tipo de enfermidade, não lembro. Mas não sei se era pneumonia, era alguma coisa nesse sentido. Mas ele passou realmente um problema muito grave de saúde, que ele quase chegou a óbito. E nesse momento aqui, Deus permitiu que ele passasse por tudo isso, porque através dessa situação, Deus renovou no coração desse homem o desejo que ele havia sentido pelas coisas de Deus. Porque me parece que nesse momento aqui ele tem um encontro com Deus um pouco mais novo. Aí ele passa por aquela fase que todos nós passamos, né, quando a gente está mais jovem, de ter que estudar, ter que se esforçar, ter que passar numa faculdade, alguma coisa assim. E me parece que nesse momento ele está tão dedicado no seu estudo que ele acaba esfriando na fé. Aí ele adquire essa doença e no momento da doença, Deus ele permite até essa situação para que ele possa se voltar de novo para Deus. E é isso que acontece. Então, enquanto ele estava lutando contra a enfermidade, Deus renova a intimidade com ele, renova o amor, renova o vínculo, a aliança que ele já tinha estabelecido, e ele passa de novo a, sabe, ansiar pela presença de Deus. Ele registra algo no seu diário, que eu anotei aqui para compartilhar com você. Ele disse assim: prefiro morrer a voltar ao colégio e me afastar de Deus. Uma hora com Deus excede infinitamente todos os prazeres do mundo. Então ele chega de novo à conclusão de que nada nesse mundo pode ser mais valioso do que a presença de Deus. Amém? Nada nesse mundo. Então, nem os meus estudos, nem o meu trabalho, nada que eu possa fazer traz tanta alegria, tanto prazer do que contemplar, do que viver verdadeiramente na presença de Deus. E é verdade, né? Então, de fato, o que acontece depois é que ele retorna ao colégio, ele esfria de novo na fé. Olha só como você vê aqui na vida desse herói da fé, gente, algo que a gente não vê na vida dos demais. Que é uma inconstância, na verdade. Você vê alguém intenso, alguém que se afasta, alguém que retoma e alguém que se afasta. E quando você olha para um cenário desse, você pensa assim: o que pode vir de bom de uma pessoa dessa? Às vezes é a nossa realidade, não é? A gente está intenso, entregue, dedicando-se, e às vezes a gente dá uma esfriada. A gente se entrega de novo, a gente vai, a gente olha, a gente busca, aí a gente esfria. E às vezes a gente mesmo começa a deixar de crer naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Mas é engraçado que eu vi uma pregação agora recente, um exemplo breve, né? De uma jovenzinha amassando uma nota, e ela mostra aquela nota, ela fala assim: olha, essa nota aqui tá amassada, mas se eu desse para você, você queria? A pessoa disse: sim, eu queria. Por quê? Porque mesmo amassada, ela não perde valor. E é exatamente assim que Deus nos olha. Às vezes a gente passa por frustrações, por guerras, por crises, por altos e baixos, e a gente tá, né, entre aspas, espiritualmente pode estar ali amassado, né, oprimido, entristecido, fadigado, cansado, pensando em desistir, mas Deus, ele olha para nós valor, ele vê em nós valor, amém? E é interessante que esse jovem, mesmo tendo essa inconstância com Deus, você vai ver algo tão extraordinário que Deus vai realizar na vida dele, porque Deus continuou acreditando, Deus continuou vendo valor na vida dele. Então, de fato, ele esfriou, retoma o colégio. Porém, o que acontece? Nessa época aconteceu um grande avivamento, que foi aquele que eu falei para você do Jonathan Edwards, né, que vários avivalistas ali participaram, George Whitefield, que nós não falamos dele aqui, mas que é muito linda a história dele. Deixa eu lembrar quem mais. O John Wesley, que nós falamos aqui no vídeo anterior. Então, esses avivalistas, esse avivamento tomou conta de diversos locais. E graças a Deus por isso, porque olha só, alcançou a vida desse jovem, que estava ali numa inconstância, que estava ali no chove e no molha, né? Sabe quando tem aquela sente a presença de Deus, sabe que tem um chamado, tem certeza, convicção disso, mas quando se afasta daquele ambiente, aquilo começa a esfriar no coração. E é exatamente isso que a gente vê que muitas pessoas passam, e ele também passou. Então, no momento desse despertamento que aconteceu ali, onde ele estava, para a glória de Deus, ele foi de fato resgatado, agora de uma maneira muito profunda. Por quê? Porque agora ele menciona que Deus deu a ele um espírito de lutar em oração.
né? Deus começa a capacitá-lo. Olha só, quando a gente continua orando, continua perseverando em orar, Deus ele vai nos entregando ferramentas para que a gente possa avançar. E aí ele menciona muito isso no diário dele, que Deus deu um espírito de guerrear em oração, e ele lutava em oração. Então ele passou a ser alguém mais aguerrido, alguém mais disponível para Deus, que estava disposto a lutar e guerrear em oração pelas pessoas. E aí era muito comum nesse momento ele se retirar para a floresta, porque era um ambiente onde tinha mata, né, floresta. Ele se retirava para a floresta e ele ficava ali horas e horas combatendo em oração. Aí existem diversos relatos dele no diário, muito legal, assim, se você ler. Ele orava tanto, assim, passava tantas horas orando, que existiam momentos que ele ficava encharcado de suor, mesmo estando num ambiente aparentemente frio, porque era uma luta espiritual interna que ele estava passando, né? De alguma forma o corpo dele exteriorizava isso. Ele clamava pelos perdidos, ele clamava pelas pessoas que ainda não conheciam a Jesus. Então ele era alguém que guerreava muito em oração. E enfim, quando ele completa os seus estudos, ele completou os estudos, ele decidiu se dedicar integralmente para o ministério, que é também um outro desafio, né, imenso. Quantas pessoas não têm coragem de renunciar a tudo e se entregar? Mas ele entendeu que era o seu chamado e ele dessa forma fez. Ele completou seus estudos, ele se despediu dos seus amigos e ele foi para uma missão que Deus colocou no coração dele. Você sabe qual foi essa missão? Esse herói da fé aqui, ele vai inaugurar algo, né? Ele realiza algo muito extraordinário. Ele vai ser missionário no meio dos índios. Tanto que o nome, o apelido dele no livro Heróis da Fé é Um Arauto aos Peles Vermelhos, que eram os índios ali das redondezas do local onde habitava. Agora, preste atenção, gente, evangelizar os índios nessa época, se hoje em dia eu já imagino que não seja fácil, mas imagine nessa época como é que seria. É muito difícil, é muito complicado. E aí, gente, o que aconteceu? Ele simplesmente lutou em oração, perseverou em oração, concluiu seus estudos e ele decidiu ser missionário no habitat dos índios. Ele decidiu sair sem saber a língua dos indígenas, olha só o desafio, sem saber onde ele ia morar, como ele ia ser sustentado, né, com que dinheiro ele viveria, mas ele decidiu se entregar. Por isso que eu digo, ele viveu pouco tempo, foi um herói da fé que viveu, se não me engano, até 29 anos, ele morreu muito cedo, muito precoce, mas foi alguém que fez em pouco tempo muitas coisas que pessoas que em muitos anos não fazem, pelo nível de entrega que ele teve. Tá? E eu creio, né, que os nossos dias todos estão contados diante de Deus. Então Deus tem um propósito. Tem pessoas como o John Wesley, que vai ver 88, 89 anos, ele viveu 29 anos, mas todos cumpriram o seu propósito nessa terra. Eu creio que é essa reflexão que o Senhor nos traz. Não é a quantidade de anos que nós estamos aqui na terra, mas é a intensidade da nossa entrega para nós cumprirmos o nosso propósito. Deixa eu só ver aqui quanto tempo nós temos para a gente não demorar muito. Gente, eu vou pausar aqui rapidinho. Até aí, todos estão compreendendo? Estão pegando aí essa inspiração através da história do David Brenner? Mande um amém, mande uma mãozinha, só para eu saber que vocês de fato estão acompanhando, porque a gente está falando aqui, né? Eu estou aqui, eu não sei como é, não estou vendo o semblante de vocês, mas eu creio sim que você está recebendo essa história, eu creio que ela está abençoando a sua vida, eu quero dar prosseguimento para que você possa encerrar essa noite, esse propósito de hoje, né? Às 11 horas, abençoado, indo deitar, mas tendo tempo de oração e falando, Senhor, assim como o Senhor usou intensamente a vida desse homem de Deus, eu também quero ser usado. Eu também quero ir além, eu também quero me dispor, amém? Eu também quero ser alguém que renuncia, porque não tem, irmãos, evangelho sem renúncia. Essa é a realidade, não é fácil. Não é fácil estarmos aqui, não é fácil, né? Quantos pastores, missionários estão por aí vivendo assim intensamente as coisas de Deus através de muita renúncia, não é fácil, amém? Então, tendo já a resposta de vocês, vou dar prosseguimento, tá bom? Glória a Deus, é verdade, é muito forte. A Sheila Sueli Nunes disse forte essas lições, é verdade, gente. Poucos anos de vida e muita coisa assim para repassar. Muita coisa interessante ele viveu que nos ensina, que nos desafia, não é verdade? Então, olha só, ele simplesmente decidiu assumir esse desafio que Deus colocou no coração dele. Ninguém falou, olha, vai para lá. Foi o próprio Espírito de Deus que colocou no coração dele. Que ele deveria ser missionário no meio dos indígenas, sem saber a língua, sem saber como é sobreviver. Detalhe, gente, os indígenas eram um povo muito hostil. Então, era muito comum, de repente, alguém que tentava se aproximar. Gente, tenta entender isso daqui nessa época, né? Um tempo muito, muito antigo. Então, não tinha tecnologia, não tinha nada disso. Realmente havia um distanciamento entre os brancos e os índios. E quando alguém tentava se aproximar, né, muitas vezes o que poderia haver era morte, porque os indígenas eles tinham uma resistência, eles não queriam se aproximar. Né? Às vezes já tinha havido até aproximações em que outros índios foram mortos e assim por diante. Então,
havia uma hostilidade. E aí David Brainerd simplesmente decide, né, com base no Espírito Santo, de que é essa a direção que Deus tem para ele e é isso que ele vai fazer. Ele aceita o desafio sem perguntar como, porquê, como vai acontecer, que jeito vai ser. Ele simplesmente vai, ele se entrega por inteiro. Amém? E aí, no diário dele, ele declarou o seguinte, foi Brainerd, lá no próprio diário, na verdade, a respeito do diário dele, uma determinada pessoa declarou dizendo o seguinte, foi David Brainerd que me ensinou a jejuar e orar, porque se você for ler o diário dele, você vai ver que ele praticamente, assim, era uma coisa fora de comum, assim, fora do normal. Jejum e oração, era uma pessoa que se retirava horas, né, assim, turnos inteiros de oração, jejum, varrava às vezes as madrugadas, orando, jejuando, intercedendo, porque a gente era uma guerra espiritual. Imagine você evangelizar os indígenas. Não foi fácil, foi muito difícil, mas ele realmente se deixou ser um instrumento nas mãos de Deus. E aí esse pregador atual, ele faz essa referência dizendo o quanto foi importante o ministério desse homem. Porque apesar de viver pouco, ele influenciou gerações, na época dele, gerações que vieram também, através do diário dele. Então, olha só, foi Brainerd que me ensinou a jejuar e orar. Cheguei a saber que se fazem maiores coisas por meio do contato cotidiano com Deus do que por pregações. Então, esse aqui foi o registro de um pregador que falou que através da vida de David Brainerd, ele aprendeu que de fato é a nossa intimidade com Deus que vai fazer total diferença no nosso ministério. E aí, gente, o que acontece? Deus, ele concede a entrada do David Brainerd em meio aos índios por meio de um momento de intercessão nas florestas. Isso aqui é muito legal. Sabe o que acontece? O início do ministério dele, ele foi para a floresta sem saber o que ia acontecer. Então, ele foi para a floresta e ele simplesmente se prostrou diante de Deus e começou a orar, intercedendo, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, não sei como vai ser, eu não sei como eu vou ganhar almas, eu não sei a língua dos indígenas, né? Cada tribo tem uma língua diferenciada, então ele não sabia nem por onde começar. E aí o que ele fez? Ele se prostrou diante de Deus, ele começou a orar e a clamar a Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, intercedo por eles, Senhor, vai na frente, Senhor, convence o coração deles. Ele começou a interceder. E aí, os índios viram isso acontecer, os índios, né, os indígenas viram isso acontecer, e eles não tomaram ele como um inimigo, mas perceberam que nele havia um espírito de alguém que queria ajudá-los. Ele viu, os indígenas viram, né, estavam monitorando, viram aquele homem branco entrar na floresta e ficaram monitorando. E eles perceberam algo diferenciado. Então, foi a porta de entrada para que ele pudesse ter acesso ao coração dos indígenas foi esse momento de intercessão sem que ele soubesse que isso era a porta de entrada. Ele simplesmente decidiu orar. E através disso Deus já estava agindo. E fez com que ele caísse na graça, né, dos indígenas, recebessem ele bem. E mesmo assim, não foi fácil a expansão do reino de Deus no meio dos indígenas. Teve um momento, inclusive, que ele vai registrar no diário, que ele acredita que é impossível alcançar a alma dessas pessoas. Ele enfrenta muitas dificuldades. E teve um episódio específico também, que eu achei muito interessante, que ele já estava pregando o evangelho no meio dos indígenas, mas a compreensão deles é diferente. Né? Explicar de Jesus, explicar o sacrifício de Jesus da cruz, não é tão simples. Os indígenas, eles adoram diversos deuses, eles adoram a natureza, as árvores, o sol, a lua. Então, é muito complicado. E aí, em determinado momento, os indígenas estavam se preparando para uma festa, né? Uma festa para adoração de demônios. E ele viu aquilo e ele ficou assim, entristecido, né? Imagine você estar construindo ali sobre uma base, explicando, ensinando Jesus, e de repente você vê aquelas pessoas retrocedendo. Então, foi muito difícil. E aí, o que ele fez? Ele decidiu, nesse momento, ele passou um dia e uma noite na mata, em jejum e oração pelos indígenas, porque ele entendeu que ele, como ser humano, não conseguiria convencer o coração desses indígenas. Então, ele decidiu o quê? Orar e jejuar, para que o Senhor, para que o Espírito Santo convencesse o coração deles de que aquilo que eles estavam fazendo, na verdade, era para demônios. E ele fez isso, e quando foi no dia seguinte, que era o dia da festa, que de fato aconteceria no meio deles, né, uma festa pagã, ele foi lá, na ousadia, na unção do Espírito Santo, falar para aqueles indígenas abandonarem aquilo. E ao invés de ser morto, porque isso poderia ter acontecido, de uma forma sobrenatural, os indígenas simplesmente abandonaram. Um rito que já há muitos anos vinha, né, uma tradição entre eles. Então a gente percebe que realmente ele avançou ali através do jejum e da oração. E depois de muita insistência dele, né, que chegou em algum momento a pensar assim, não vou conseguir, essas pessoas não se convertem, essas pessoas não entendem o evangelho. Depois de muita insistência, ele registrou no seu diário de que ele percebeu que se abriram os céus e caiu fogo no meio daquele povo. Ou seja, de repente aquele discernimento estava fechado. Eu sinto que Deus às vezes ele testa a nossa perseverança, na verdade, acho que vocês também devem ter essa sensação.
Ele orava, ele jejuava, ele falava de Jesus, ele pregava o evangelho, mas ele sentia que aquelas pessoas estavam fechadas. E aí, de repente, insistindo, permanecendo, orando, jejuando, de repente aquilo começou a se abrir. Ele percebeu que algo sobrenatural começou a acontecer. E o que começou a acontecer é que experiências sobrenaturais começaram a ocorrer no meio dos indígenas. Um grande espírito de convencimento, arrependimento, choro, né? Pessoas se derramando na presença de Deus, pessoas dizendo que estavam se arrependendo da sua adoração a ídolos e pessoas se entregando a Deus. E aí, gente, depois de muita insistência, ele começou a ver os frutos desse ministério. Então, não é na hora. Uma outra lição que a gente tira aqui é que eu vi uma vez uma frase, isso numa Bíblia de estudo que eu tinha, que diz assim: entre a plantação e a colheita existe um tempo de espera. E foi exatamente isso que ele percebeu. Ele plantou, parecia que nada ia acontecer, que não ia vingar, mas depois veio a colheita, porque ele soube ter perseverança, ele soube esperar o tempo de Deus. E às vezes a gente perde algumas bênçãos porque a gente desiste, a gente abre mão do ministério porque a gente desiste, porque a gente não vê os frutos no tempo que nós queremos ver, não é verdade? Isso acontece com a gente também. Mas quando a gente permanece, a gente vê essas histórias, a gente fala assim: realmente eu tenho que permanecer, eu tenho que perseverar, eu não posso desistir, eu tenho que continuar, porque eu sei que no tempo de Deus eu vou ver os frutos de toda a plantação que eu estou fazendo na presença de Deus. E eu sei que ela não é em vão, e de fato, irmão, ela não é em vão mesmo. Então, depois de tamanha insistência, algo sobrenatural aconteceu e houve um grande mover sobrenatural de conversão no meio dos indígenas. E aí, gente, o que acontece? Ele começa a pregar em diversas tribos, não somente numa específica, mas diversas tribos. Ele ainda não sabe falar a língua dos índios, então cada tribo tem um dialeto diferente. Ele tem que levar tradutores, ele tem que levar pessoas que interpretassem, né? Igual quando a gente assiste uma pregação em inglês, né? Quando tem às vezes congresso, conferência, que o pregador está falando aqui no idioma, é que ele vai e traduz para a multidão que está ouvindo. Então era assim que acontecia. E houve uma certa vez que eu achei interessante, que me chamou a atenção, que eu registrei, que ele enfrentou tantas lutas nesse sentido, que uma certa vez um tradutor, um intérprete que estava interpretando para os índios a pregação, ele estava bêbado, ele não tinha nem intérprete para poder levar, e o único intérprete que ele conseguiu era um bêbado. Mas foi a pessoa que foi interpretar, e mesmo assim muitas almas foram convertidas nesse dia. Então olha só como Deus, ele nos surpreende sempre. Ele está muito além do que aquilo que nós podemos pensar, né? Ele viveu essa experiência de estar pregando, de não ter ninguém para interpretar, de ter um único intérprete ali que estava bêbado, e mesmo assim a mensagem, né, o evangelho foi anunciado e as pessoas se converteram mesmo num cenário como esse. Então, em resumo, né, para a gente já encerrando aqui a vida de David Brainerd, ele viveu intensamente isso, só que, irmãos, tudo tem um preço, na verdade. Ele tinha uma saúde frágil, para a gente encerrar aqui, tá? Não se desconecte. Ele tinha uma saúde frágil. Ele viveu uma vida muito intensa para Deus. Então, ele jejuava, ele orava, ele às vezes ficava muito tempo no ermo, né? À noite, levando chuva, pegando sol, andando em montanhas, pântanos. Imagine uma vida extremamente desgastante, né? No frio do inverno, durante a noite, friagem, tudo isso ele passou. E já com uma saúde debilitada. Por isso, o que aconteceu com esse homem? Ele começou a deteriorar na sua saúde. E ele começou a ficar realmente muito abalado, ele adquiriu uma tuberculose, ele desenvolveu uma tuberculose. E ele, quando foi se consultar, né, foi tentar buscar tratamento, ele descobriu que ele tinha pouco tempo já de vida. E nesse pouco tempo, foi isso que eu disse para você lá no início, ele foi quase parente, né, foi quase genro do Jonathan Edwards, que foi um outro avivalista. Porque ele tinha uma aproximação com a filha do Jonathan Edwards, eles foram noivos. E tem uma história, inclusive, muito bonita, né? Só que, nesse momento que ele está ali no meio dos indígenas, a intenção dele, posteriormente, né? Se não tivesse havido essa doença, era de, depois dessa missão, ele voltar e casar com a filha de Jonathan Edwards, e depois eles voltariam para a missão com os indígenas, ou então, né, para onde Deus os enviasse. Só que isso não foi possível. Quando ele adquiriu essa doença, ele descobriu que ele não viveria mais do que 2 anos, e quando ele chegou a ter esse conhecimento, ele decidiu permanecer até o fim, né, evangelizando, fazendo as missões no meio dos índios. Ele, né, inclusive até mesmo já estava decidido a casar com ela, mas quando chegou a ter esse conhecimento, ele decidiu que ele ia queimar até o fim, que ele ia se entregar até o fim, né? Eu vou morrer, mas eu vou morrer, vou levar o máximo de almas possíveis. Olha só a visão dele. Inclusive, ele tem uma frase que ele anota no diário, que ele diz assim, que ele decidiu arder até o fim. Essa foi a frase que ele utilizou. Então, eu sei que eu não tenho muito tempo de vida, eu não vou retroceder. Quantas pessoas será uma atitude como essa, não é verdade? Talvez algumas pessoas falem assim, tô desenganado.
quer saber de igreja, quer saber de célula, quer saber de ministério, quer saber de grupo de mulheres, não quero saber de nada, eu quero saber que eu vou agora para minha família, a Deus, para todo mundo. Talvez esse fosse o comportamento de algumas pessoas, mas ele não. Ele entendeu que ele tinha pouco tempo de vida, ele falou, então é agora mesmo que eu vou me entregar mais, é agora mesmo que eu vou arder até o fim. E aí ele passa, nesse período todo que eu estou dizendo para você, 5 anos vivendo intensamente no meio dos indígenas. Intensamente, né? Tuberculoso, doente, mas falando de Jesus, falando do evangelho, e quando ele está assim no momento que ele já chegou à exaustão, já não tinha condições mais físicas de permanecer, ele volta para casa do Jonathan Edwards, que era uma espécie de sogro, né? Ele era genro, e ele vai ser cuidado pela sua noiva, que era filha dele, que era Jerusa Edwards, se eu não me engano o nome dela. E ela vai cuidar dele nos últimos dias de vida. Eles não chegam a se casar. Ele vai morrer nesse leito, ali na casa do Jonathan Edwards, sendo cuidado por ele já no seu último respirar, sem ter força alguma, porque de fato ele ardeu até o fim. Ele se entregou até o fim. E aí ele volta para a casa dele, ele morre com 29 anos de idade, ou seja, ele morre muito jovem. Aí talvez você se pergunte assim, puxa vida, né? Por quê? Por que Deus permitiu? Por que não foi de outra forma? Por que não... E às vezes a gente quer questionar algumas coisas. E eu vejo que no diário dele, eu até anotei para compartilhar com você, o que ele fala no seu leito de morte? Ele poderia ter falado assim, eu me arrependo. Será que ele falou isso? Eu me arrependo de ter me dedicado tanto para Deus. Eu me arrependo de ter ido pro meio dos índios. Eu me arrependo, ô povo ingrato. Será que ele falou isso? Não. Olha só o que ele disse no seu leito de morte. Ele disse assim, fui feito para a eternidade. Como desejo estar com Deus e prostrar-me perante Ele. Que o Redentor pudesse ver o fruto do trabalho da sua alma e ficar satisfeito. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Senhor, como eu sou grato a Ti, como eu Te agradeço. O meu desejo, Pai, é me encontrar presencialmente contigo. Eu vou morrer, eu vou para a eternidade. Ou seja, havia alegria no coração dele de encontrar Deus face a face. E ele disse que o desejo dele era que o Senhor pudesse ver o fruto do trabalho e pudesse se alegrar disso. E depois da sua morte, né, você vai ver que de fato ele foi alguém que até o fim, ele de fato foi essa expressão, ele ardeu até o fim, ele se entregou, e ele usava essa expressão, que ele queria arder até o fim, como uma chama que arde até o fim, até o momento de se apagar. E ele ardeu constantemente no serviço divino até o momento de morrer. E apesar da fraqueza física que eu disse para você, né, das doenças e tudo mais, ele fez muito mais do que pessoas que vivem às vezes 80 anos, 90 anos e não se entregam, não renunciam. E isso é muito interessante. E a biografia dele, gente, para encerrar, ela inspirou muitos homens de Deus. Então ele não só foi uma inspiração para a geração dele, ele foi uma inspiração para gerações que vieram depois dele. Ele está sendo uma inspiração para a gente hoje, na verdade. Então, diversos homens de Deus que marcaram a história se inspiraram nesse livro que eu falei para você, A Vida de David Brainerd, que lá mostra assim com mais detalhe a história dele. Vale a pena você ler. Vou encaminhar esse livro lá no nosso grupo Academia de Vida. Se você tiver dificuldade de ler no computador, no celular, imprima, encaderne, grife, risque, mas não deixe de investir, não deixe de aprender, não deixe de buscar, né? Conhecer a vida de outras pessoas que vai trazer muita edificação, muito despertamento para nós. E só para a gente encerrar, eu quero encerrar com uma frase que ele escreveu para o irmão dele no momento do leito de morte. Que como a gente pode pensar, poxa vida, né? Coitadinho, será mesmo? Porque a verdade é que ele estava muito convicto do seu propósito de vida. Ele estava muito convicto daquilo que Deus o chamou para fazer. E ele disse para o irmão dele no leito de morte, por meio da escrita de uma carta, antes de morrer, ele escreveu o seguinte para o irmão dele: digo agora, morrendo, não teria gasto a minha vida de outra forma, nem por tudo que há no mundo. Então é que ele diz assim, olha meu irmão, se eu pudesse voltar, eu faria tudo de novo, eu me dedicaria tudo de novo, eu ficaria no sereno, na chuva, no inverno, eu pregaria o evangelho tudo de novo, eu iria adoecer de novo, ia morrer de novo por essa causa, porque foi para isso que o Senhor me chamou. Então, gente, a vida dele é uma grande inspiração. E aqui já, gente, encerrando a nossa live, né, 38 minutos, eu espero que a história de David Brainerd possa inspirar a sua vida. Se você tiver oportunidade, não fique somente com o nosso resuminho aqui que nós fizemos para você, mas leia esse livro, A Vida de David Brainerd. Leia o Heróis da Fé, que conta a história dele, mas o livro, A Vida de David Brainerd, é muito mais detalhado, porque são muitas folhas, você vai ver muita coisa ali, dos bastidores do que ele passou, das lutas que ele enfrentava. Eu vou encaminhar na Academia de Líderes, se você ainda não participa desse grupo, você vai, clica na bio do nosso Instagram, vai ter lá um botãozinho que vai te levar, ou se você
não conseguir mesmo assim, me passa uma mensagem no direct que eu vou encaminhar para você o link para você participar, tá bom? Gente, eu espero que essa história de hoje, né, você possa ali se recolher, deitar, ter sua momento de oração agora, quem vai ter, e que você possa sair essa noite, na verdade já se recolher mesmo essa noite, mas inspirado, crendo que Deus ele pode te usar, que Deus ele pode capacitar, que Deus está colocando em nós um coração perseverante, que realmente não é fácil, nunca foi, a gente nem espera que seja fácil, mas que nós venhamos ter um coração como esse herói da fé, de intensidade, de entrega, de renúncia, de estar disponível mesmo quando as coisas aparentemente dão errado, mesmo quando vem as doenças, vem quando vem o tempo ruim, mesmo quando os nossos planos não acontecem do jeito que nós imaginamos, mesmo quando o crescimento não vem no tempo que nós planejamos. Que Deus ele possa trabalhar no nosso coração e gerar essa perseverança, assim como ele também gerou no coração desse herói da fé, e hoje a história dele está aqui nos inspirando. Amém? Vamos orar nesse momento, se você puder. Olha, a Edilane Teodora Rodrigues disse que está lendo. Que bom, Edilane, eu fico muito feliz, porque é muito bom quando a gente decide sair da nossa zona de conforto e falar assim, não somente eu estou recebendo aqui, mas eu também estou sendo proativo em buscar mais. Isso é muito bom, isso mostra muito do nosso coração. Amém? É isso que nós queremos gerar em você, que você seja proativo, que você vá além, que você se alimente aqui, mas que você possa buscar aprofundar cada vez mais. Gente, eu vou orar nesse momento com você, mas desde já eu quero agradecer a presença de todos, tá bom? Cada pessoa, a Eucilene dos Santos, a Edilane, a Deise Rocha, a Gilene Matos, a Edeilza Silva, tem várias pessoas aqui, Mano Veiga, Cleise Duarte, Gilmara Lira, Ana Lúcia, Giovanni Malheiro, meu irmão, Edilane Teodoro, já falei, Alessandra, gente, Amanda Brasil, muitas pessoas, a Bruna, né, também que entrou aqui, a Bruna Nascimento. Obrigada por você ter ficado até aqui. Nós vamos orar nesse momento, tá bom? Uma oração breve, mas pedindo para que Deus confirme essa palavra no nosso coração, que a vida dele continue sendo uma inspiração para nós, que não tenha sido em vão e de fato não foi, que a gente possa carregar esse legado também, transmitir, né, dentro do nosso ministério, nas gerações que vêm, nas pessoas da nossa família, da nossa igreja, ser esse exemplo de perseverança e de intensidade. Amém? Se você puder fechar os seus olhos agora, faremos essa oração breve. Senhor Jesus, obrigada, Pai. Obrigada por esse momento de aprendizado, Pai, a vida desse homem de Deus, assim, desse jovem que viveu tão pouco tempo, mas viveu tão intensamente. Ela nos deixa um ensinamento tão grande, Senhor. Deus, que o Senhor possa produzir em nós, Senhor, essa intensidade, Pai. Tira de nós a frieza espiritual, tira de nós a preguiça, tira de nós, Senhor, o coração desistente, pessoas que tão cedo se ferem, tão cedo desistem, não têm perseverança. Deus, que o Senhor gere uma liderança forte, como o exército do Deus vivo. Que o Senhor gere no nosso coração, Pai, a obstinação, a perseverança, em viver intensamente para Ti, ainda que os nossos dias possam ser breves nessa terra. Eu creio, Pai, que o Senhor tem preparado a eternidade para nós, e os nossos olhos, o nosso coração não está nessa vida, mas está na eternidade, Senhor. Que no tempo que nós passarmos aqui, que o Senhor nos faça ser pessoas extremamente úteis ao Teu propósito, Senhor, que nós possamos ganhar muitas almas para Ti, que muitas vidas se convertam a Ti, que as nossas igrejas locais sejam abençoadas, avivadas, que o nosso ministério seja frutífero, Pai, que nós possamos ver, Senhor, a atuação, Espírito Santo, no meio da nossa vida, da nossa liderança, da nossa igreja. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa noite, por esse momento de edificação, e pedimos que o Senhor guarde esse ensino no nosso coração, para que nós venhamos, Senhor, viver isso também intensamente, nos dias que seguem, durante a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nos vemos amanhã, nós estamos essa semana toda. Eu acredito que talvez na sexta nós não conseguiremos nos encontrar, porque nós vamos ter um congresso na nossa igreja, e eu acredito que esse horário a gente vai estar no congresso, que é desde cedo. Mas de segunda a quinta-feira, talvez até na sexta, né, nós vamos estar todos os dias da semana, 10h30 aqui, em nome de Jesus, buscando ao Senhor, nos edificando, falando sempre da vida de um herói da fé, que vai estar edificando muito a nossa vida, tá bom? Deus abençoe. Boa noite, bom descanso para todos, amém? Que vocês possam dormir na paz do Senhor e guardar esses ensinos no nosso coração, porque isso vai ser algo que vai transbordar no nosso ministério, tá bom? Deus abençoe, gente. Nos vemos amanhã, tá? Deus abençoe.